Os preços das ações subiram, assumindo um crescimento similar ao de 1945. E uma política de livre movimentação de bens e capitais foi implementada em todo o mundo. Investiram então enormes quantidades de recursos em milhares de projetos e ações que não produziram uma expansão da produção industrial, mas que só se interessavam pela especulação financeira. Neste momento, praticamente todas as economias do mundo estão em crise e foi desencadeada uma onda especulativa em todas as partes. Em apenas um dia, 1,5 trilhão de dólares muda de mãos nos mercados financeiros internacionais. 15% de queda nos mercados fazem desaparecer uma riqueza equivalente à produção anual de todas as fábricas dos Estados Unidos. Desde 1995, a economia mundial não é mais dominada pelo intercâmbio de automóveis, aço, trigo e outros bens e artigos reais, mas pelo intercâmbio de divisas, ações e títulos de crédito. Quer dizer, de riqueza virtual com a qual é muito fácil especular. Há mais dinheiro do que nunca circulando entre os diferentes países, em busca da maior vantagem no menor tempo. Os mercados de capital estão sendo aglutinados em um único mercado global. A especulação financeira alterou todos os índices. A riqueza passou a ser virtual. Já não se investe para gerar indústria e bem-estar. A única coisa que importa são os resultados trimestrais. Há 140% a mais de dinheiro no mercado de capitais dos Estados Unidos do que o que está empregado na fabricação de bens. Um valor muito acima do ponto especulativo mais alto a que se chegou em 1929, antes da crise financeira. O índice industrial Dow Jones aumentou 4 vezes desde 1990. Hoje está acima dos 11 mil pontos. Antes levava 72 anos para aumentar 15% a média dos lucros. Para recuperar seu equilíbrio, deveria baixar 5.300 pontos, uma queda de 50%. O New York Times informou que nos anos 90, a dívida privada, particularmente a dos consumidores, aumentou a níveis nunca vistos e a renda anual aumentou em apenas 1.200 dólares, passando de 35.745 em 1973 para 37.000 em 1990. A síndrome do cartão de crédito transformou-se em um mal comum. O ser humano assume uma dívida superior ao que ganha, pondo sua economia pessoal na corda bamba. E isso se reflete em todos os níveis. A especulação em torno do capital financeiro levou a uma situação econômica muito mais delicada que a de 1929, antes da queda da Bolsa em 1930. Quase todas as economias do mundo estão com problemas. Especulação financeira e os salva-vidas governamentais com dinheiro de bancos que estão à beira da falência dificultam ainda mais todo esse processo. A quinta profecia maia diz que o dinheiro deixará de ser usado como meio de intercâmbio, e os sintomas que surgem desde diferentes partes do mundo parecem confirmar essa profecia. Ao longo de 1999, cientistas de todos os países suspeitaram que a delicada situação econômica poderia agravar-se com o problema dos computadores, conhecido como o bug do milênio. Diferentes órgãos governamentais e empresas de todas as partes investiram milhões de dólares em programas de software e técnicos que foram capazes de evitar que o caos informático terminasse por fazer desmoronar o sistema econômico e financeiro mundial. O pânico surgiu quando os especialistas perceberam que o processamento de datas através dos computadores era feito com a utilização de anos de 2 dígitos.
ao invés dos 4 dígitos reais. Os cartões perfurados dos anos 50 e 60 tinham grandes limitações quanto à quantidade de informação que podiam administrar. Por isso, dataram a informação com apenas 2 dígitos. Essa deficiência, por defeito, foi sendo passada aos novos sistemas operacionais e computadores, sem ser corrigida. Um subprograma antepunha automaticamente ao ano de 2 dígitos o número 19, para que as pessoas vissem um ano de 4 dígitos, embora na realidade o computador estivesse processando 2 dígitos. A transição de 1999 para 2000 faria com que os computadores, cujo problema não tivesse sido corrigido, voltassem para o ano de 1900. E todos os dados armazenados em seus arquivos passariam a ser posteriores à data em que se encontraria o computador, e todas as operações dariam resultados errados. Apesar das previsões, a rede informática sobreviveu ao bug do milênio. Aparentemente, o novo ano havia começado sem problemas, mas em poucos meses, um novo fato ameaçou pôr em xeque todo o sistema informático. Novos vírus se propagaram em todo o mundo e afetaram os sistemas operacionais de centenas e milhares de máquinas, paralisando a atividade de uma enorme quantidade de empresas durante semanas. A isso soma-se o perigo dos hackers, piratas informáticos que invadem a segurança dos computadores e podem ter acesso e alterar qualquer informação confidencial armazenada em um disco rígido. Além disso, com o surgimento do comércio eletrônico, na atualidade é possível roubar um número de um cartão de crédito que esteja navegando pela internet e fazer compras ilimitadas através da rede. Milhares de usuários podem ficar arruinados, sem que seja possível comprovar quem efetuou a compra. Todos esses perigos podem ter gravíssimas implicações para a economia mundial. Os sistemas de controle do tráfego aéreo, as alfândegas, as redes de transporte, os sistemas de telecomunicação, as redes de distribuição de alimentos e as redes de eletricidade são alguns dos ramos de atividade que seriam afetados. Existem, então, situações de alto risco no sistema econômico e no sistema de controle de informações. E se a isso acrescentarmos o aumento na atividade do Sol, que pode causar danos irreparáveis nos satélites, a situação se complica. Com as labaredas solares, recebemos uma dose incomum de raios ultravioletas, que expandem a atmosfera superior da Terra, diminuindo a pressão que existe sobre os satélites que estão a baixa altura. Isso faz com que eles reduzam sua órbita para uma outra muito mais rápida. Perderemos o contato temporal com eles, na melhor das hipóteses, e serão interrompidas todas as comunicações por satélite do planeta. Também pode acontecer que os 19 mil objetos que se encontram na órbita da Terra, ao receber uma alta dose de eletromagnetismo do Sol, tenham seus componentes eletrônicos danificados e deixem de funcionar para sempre. Ao afetar-se a ionosfera pelas extraordinárias emissões solares, produzem-se alterações em todas as comunicações de rádio e televisão, porque é nessa camada da atmosfera onde são transmitidas e refletidas as diferentes frequências. Portanto, a economia e as comunicações são sistemas muito frágeis e interconectados com todos os outros. A rede elétrica é especialmente sensível às labaredas solares, como ocorreu durante 9 horas em todo o Quebec, no Canadá, em 1989. O sistema de eletricidade é a coluna vertebral de nossas sociedades contemporâneas. Se um falhar, falharão um atrás do outro, como pedras de dominó derrubando consecutivamente todos os outros sistemas. Dizem que um sistema é tão forte quanto o mais fraco de seus componentes ou elos. Imaginemos como reagiria a nossa sociedade a todos esses acontecimentos simultâneos. A comida começaria a ficar escassa. As comunicações seriam impossíveis. O tráfico enlouqueceria em todas as cidades. A economia ficaria paralisada. A maioria das pessoas perderia o juízo e teriam início a desordens civis que, pela quantidade de pessoas envolvidas, ultrapassariam todas as expectativas e os controles civis ou militares dos governos. Essa situação de descontrole total modificaria para sempre todos os sistemas da sociedade. Os sistemas religiosos, baseados em um Deus que infunde medo, também entrariam em crise. Surgirá um único caminho espiritual comum para toda a humanidade.
que terminará com todos os limites estabelecidos entre as diferentes maneiras de se ver Deus.